Leitura do dia 88/365 1 Samuel 25 a 27. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 29 de março de 2023 do Plano Anual. 1 Samuel 2. Saul era o rei, mas Samuel ocupava o cargo de líder espiritual da nação. Em sua juventude e na velhice, sempre foi cuidadoso para escutar o Senhor e obedecer-lhe. Com a sua morte, Israel permaneceria sem liderança espiritual até que Davi se tornasse rei. Para mais detalhes sobre Samuel, leia seu perfil. Nabal recusou rudemente a solicitação de Davi, que pediu alimento para seus companheiros. Se nos compadecemos dele, é porque os costumes são diferentes hoje. Primeiro, a hospitalidade simples mandava que os viajantes, em qualquer número, fossem alimentados. Nabal era muito rico e podia ter facilmente se disposto a atender ao pedido do filho de Jessé. Segundo, Davi não era mendigo. Ele e seus companheiros protegiam os rebanhos de Nabal, e parte de sua prosperidade era devido à vigilância do futuro rei. Devemos ser generosos com os que nos protegem e nos ajudam a prosperar, ainda que não sejamos obrigados a fazê-lo por força da lei ou do costume. Davi não estava de bom humor para atender ninguém, quando partiu para a propriedade de Nabal. Não obstante, parou para ouvir o que Abigail tinha a dizer. Se ele a tivesse ignorado, teria sido culpado por praticar a vingança através de suas próprias mãos. Não importa quão corretos nós nos julguemos, devemos sempre ser cuidadosos para escutar os outros. Tempo e esforço extras podem nos salvar da dor e da dificuldade, se soubermos como agir corretamente. Porque Nabal estava bêbado, Abigail esperou até o amanhecer para contar-lhe o que fizera. Ela sabia que ele, em sua embriaguez, poderia não compreendê-la ou reagir de forma tola. Ao discutirmos alguns assuntos difíceis com as pessoas, especialmente familiares, o momento certo é crucial. Peça a Deus sabedoria para saber o melhor momento para o confronto e trazer à tona os assuntos delicados. A história de Davi e Mical não termina aqui. Leia 2 Samuel 3:12 a 16 para conhecer melhor o próximo episódio. 1 Samuel 26. Abisai demonstrou grande coragem quando se ofereceu a ir ao acampamento de Saul com Davi. No calor de emoção, quis matar o rei, mas o filho de Jessé o deteve. Embora Abisai desejasse apenas proteger Davi, seu líder, o futuro monarca não devia ferir Saul devido a seu respeito pela autoridade e posição do rei como ungido do Senhor. Ele provavelmente discordou de Davi, mas também respeitava a autoridade que estava acima dele. No futuro, tornou-se o maior guerreiro do exército davídico. As mais fortes decisões morais são as que tomamos antes que a tentação nos domine. Davi estava determinado a seguir a Deus e isto foi levado em conta ao decidir não assassinar Saul, o ungido do Senhor, mesmo quando seus companheiros e as circunstâncias tornaram esta decisão a mais certa. Com quem você mais se assemelharia nesta situação, com Davi ou os companheiros dele? Para sermos como ele e seguirmos a Deus, devemos compreender que não podemos praticar a injustiça, para executarmos a justiça. Mesmo quando nossos amigos mais próximos nos aconselharam a fazer algo que parecia certo, devemos sempre colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Por qual razão Davi se recusou a matar Saul? Porque Deus o colocara no poder e ainda não o tirara. O filho de Jessé não quis passar à frente do tempo do Senhor.
Encontramo-nos em situações semelhantes quando temos líderes infiéis ou incompetentes na igreja ou no governo. Pode ser fácil criticarmos ou nos posicionarmos contra alguém desatento aos propósitos de Deus. Ao resolver não matá-lo, Davi deixou o destino de Saul nas mãos do Senhor. Não devemos ignorar o pecado ou nos acomodarmos e permitirmos que os maus líderes realizem suas maldades, tampouco devemos tomar atitudes contra as leis de Deus. Devemos trabalhar pela retidão enquanto confiamos no Senhor. Davi, se tivesse matado Saul e Abner, teria desobedecido a Deus e desencadeado graves consequências. Ao invés disso, tornou a lança e a jarra do rei para mostrar que não o assassinou porque não quis. E deixou claro que tinha grande respeito tanto por Deus como pelo ungido do Senhor. Quando você precisar demonstrar algo, procure maneiras criativas para honrar a Deus. Certamente conseguirá um resultado mais significativo. Saul teve várias oportunidades para matar Davi, mas nunca o fez. Por quê? Primeiro, sempre que os dois ficavam na batalha em Gilboa, Davi fingiu lealdade a Equis, mas quando a guerra contra Israel teve início em Afeca, ele foi enviado de volta a Ziclag. Os filisteus derrotaram os israelitas no monte Gilboa. Quando Davi chegou em Ziclag, descobriu que os amalequitas haviam destruído-na. Então Davi e seus homens perseguirão os invasores e os massacrarão, recuperando tudo o que fora tomado 20 quilômetros cara a cara. O filho de Jessé fazia algo generoso para o rei. Saul não queria responder à bondade de Davi com crueldade na frente de seus súditos. Segundo, o filho de Jessé tinha vários admiradores em Israel. Ao matá-lo, arriscaria sua posição no reino. Terceiro, Deus designara Davi para tornar-se rei de Israel e o proteger. 1 Samuel 27. Saul finalmente parou de perseguir Davi. Seu exército não era forte o suficiente para invadir o território filisteu só por causa de um homem. Além disso, a ameaça imediata ao seu trono não existiria enquanto o filho de Jessé estivesse fora do país. Git era uma das 5 principais cidades da Filistia, e Equis era um de seus 5 príncipes. Davi provavelmente quis sair daquela localidade para evitar potenciais ataques ou escaramuças à sua família. É possível também que desejasse escapar da vigília atenta dos filisteus. Equis permite que Davi mude-se para Ziclag, onde viveu até a morte de Saul. Davi provavelmente conduziu este estilo de guerrilha porque estas 3 tribos nômades eram conhecidas por seus ataques surpresas e tratamento cruel ao povo inocente. Elas constituíam um grande perigo, não apenas aos filisteus, mas especialmente aos israelitas, o povo que um dia seria liderado por Davi. Davi errou ao dar um falso relatório de suas atividades a Equis. Não há dúvida que ele mentiu, mas provavelmente pensou que sua estratégia fosse justificada em tempo de guerra contra um inimigo pagão. Davi sabia que um dia seria o rei de Israel. Os filisteus ainda eram seus inimigos, mas este era um excelente lugar para se esconder de Saul. Quando Equis pediu-lhe que entrasse na batalha contra Israel, ele concordou, a fim de uma vez mais fingir lealdade aos filisteus. Não sabemos se realmente lutou, mas é certo que era dedicado a Deus e não a Equis ou a Saul.